Alô, galera do Desenvolva-se Cast, que bom ter você aqui de volta. E hoje é sobre um assunto que eu gosto demais da conta. Eu tô feliz, eu tô me sentindo muito em casa, até porque é com um amigo, sou padrinho de casamento, Michael Jonas. E aí, Tiagão, como é que você tá, irmão? Feliz em ter você aqui, cara. Prazer é meu, uma É honra isso vir aí. aqui, convidado, e vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre tudo. Vambora. Tamo aí. A gente vai para um evento daqui a pouquinho, né, sobre empreendedorismo. Isso. E aí a gente já aproveitou a autogestão ali. Cara, vamos gravar. Hoje vai ser o dia de empreendedorismo, vendas daqui a pouco. Exatamente. Negócios, vambora. A gente tá respirando esse assunto no dia de hoje. Cara, mas eu tô feliz de ter você aqui porque eu tenho certeza que você vai conseguir trazer pra turma muito daquilo que você tem vivido, né, no mundo do empreendedorismo. Obviamente que você que clicou nesse vídeo, você que clicou nesse episódio, você tem uma expectativa de ouvir sobre esse assunto, mas eu quero chamar a sua atenção para algo. A gente não vai falar só sobre empreendedorismo em si. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre negócios em si, né, no geral, sobre liderança, mas a gente vai falar sobre empreendedorismo sob uma ótica bíblica. Será que a Bíblia tem princípios para nos ensinar diretamente nos negócios? Talvez você está aí numa cadeira de CLT já há alguns anos, querendo fazer um movimento de transição entre sair daí e empreender num negócio teu novo, mas será que você está com os princípios certos na tua mente e no teu coração? É para esse ângulo e para esses aspectos que a gente vai olhar hoje e aprender com a vida do Michael e com a história do Michael. Cara, eu já falei um pouquinho de você, mas bora lá. Hoje você, recém-casado, é CEO de uma empresa. Conta mais um pouquinho sobre você para a audiência, para a galera. Sim, eu sou o Michael, né? Casado com a linda Isabela Mayumi. Eu dei essa dica pra ele, eu falei, mano, pra você não dormir no sofá, você tem que falar isso no começo. Cadê? Não, mas como o Thiago falou, recém-casado, tá muito feliz e aprendendo, né, agora com essa nova rotina de casamento. Mas também sou pastor, né, ali hoje na nossa mesma igreja de Lagoinha em Osasco, a gente tem ajudado lá. E tem uma empresa, né, de audiovisual, né, que a gente está desde 2020, mas na área eu já estou quase 10 anos. E é isso, temos aprendido bastante como cuidar de uma empresa, né? Passamos por muita dificuldade no começo, Sim. né? Muitos erros, aprendizados, e hoje a gente está aí nesse processo aí de escala, de crescimento, mas como você falou, né? Muito aplicando princípios também, né? Porque a gente é um ser que somos materiais, né? A gente cuida do que é secular, do que é o organizacional, mas também nós somos seres espirituais. Perfeito. Então a gente aplica aquilo que a gente entende como a palavra de Deus, como regra de fé e prática, também nos nossos negócios. Perfeito. Para fazer com que eles cresçam sobre a ótica bíblica, sobre Muito um bom. princípio cristão. Então é assim que a gente faz para não crescer de forma errada, né? Que não adianta só o crescimento, não adianta só a evolução, mas a direção também conta muito, né? Muito bom. É isso. Tem uma diferença muito grande entre crescimento e inchaço, né? E talvez você esteja olhando aqui pra gente falando assim, mas eu não sou cristão, eu não acredito em Deus. Calma, fica, escuta, porque tem muito princípio que se aplica no mundo dos negócios. Verdade. Napoleão Hill já dizia isso, não é? Muito. E a gente pode mergulhar e te gerar insights muito bons aqui com a história do Michael. Então, não perde isso daqui por nada. Papel e caneta na mão, anota, porque a nossa mente é ótima para ter ideia e melhor ainda para esquecer delas. O papel não esquece, bloco de notas não esquece. Então, bora lá. Cara, acabou de casar, hoje é CEO da The Way Media. A gente vai falar muito sobre esse teu momento atual e para onde você está indo com a tua empresa, mas conta um pouco pra gente como que começou essa tua vontade de empreender, não é? Só para trazer um overview pra galera, o Michael, ele é recém-chegado aqui em São Paulo, tem um ano? Faz 1 ano e alguns meses, 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Ou seja, ele tornou a empresa dele, inclusive, interestadual, não é? Isso. Antes era só lá no Rio de Janeiro, agora ele veio pra cá. Isso. São coisas muito novas, né, que ele está vivendo, acabou de casar e tudo mais. Mas como que começou essa história do empreendedorismo? Cara, conta um pouquinho pra gente. Então, vamos lá, né? Eu sempre gostei muito de desafios, né? Eu sou formado em me formei em Tec Eletrônica pela FATEC
E aí, mas só que o meu primeiro emprego foi aos 14 anos, né? Que eu trabalhava numa lojinha lá que vendia de tudo, né? Desde salgado até calcinha. Caramba. Só pra você ter ideia, eu sempre dou esse exemplo pra você ver a diversidade da loja. Diversificar é o segredo do negócio. Já anota assim, essa. Então, assim, a lojinha, eu lá com meus 14 anos já vendendo já. E eu comecei, né, a fazer o Tec Eletrônica. Fui gostando muito do que eu fazia. Até que quando eu saí do curso, eu já queria emendar já no mercado de trabalho, já começar a trabalhar, só que aí ainda não empreendendo. Então comecei como estagiário, né? Até que em um momento Deus falou comigo, ó, sai do seu trabalho. E de estagiário eu tive 3 promoções num curto tempo, né? Então fui efetivado, depois eu fui promovido. E aí teve uma hora ao longo de 1 ano e meio que Deus falou assim, ó, sai do seu trabalho. Eu no banheiro lá orando, aí comecei a sentir essa convicção, por mais que as coisas estivessem fluindo muito bem, eu entendi que era o momento de sair dali. Sair, mas para não trabalhar. Então assim, imagina, agora um Tec Eletrônica que já tinha iniciado a sua carreira profissional, já estava trabalhando numa empresa já tinha sido promovido e agora Deus manda você sair, né? Então isso até já um primeiro ensinamento com isso é que muitas vezes a gente vai estar num lugar de conforto, mas quando chega a hora que Deus te manda sair de um lugar, cara, é obediência, Sim. né? E a gente às vezes precisa dar o nosso exato porque não tem a ver com o nosso querer, não tem a ver com os nossos planos, mas com os planos de Deus. Então muitas vezes a gente pede assim, eu abençoo os meus planos, mas não, na verdade é a gente que precisa saber qual é o plano de Deus para seguir ele. Exatamente. Né? Então os nossos planos, na verdade, devem ser os planos de Deus para nós. E aí eu saí. E aí, nessa que eu saí, eu falei, cara, eu acho que eu vou começar a enviar o currículo agora. Tô só contando um contexto pra você entender como que o empreender foi um desafio pra mim, né? Essa empresa já era aquela empresa grande que você trabalhava ou não? Não, ainda não. Ainda não. Era uma empresa pequena. Tá. Né? E aí eu saí e eu comecei a ficar, nossa, agora eu vou ter que começar a entregar currículo e tal. Até que minha avó teve um sonho. Ela falou, o sonho dela era que eu entrava numa empresa grande, e era um banco. Caramba. Minha avó teve esse sonho. Caramba. Aí eu falei, nossa, então. E aí eu senti muito. Sua avó era do Coque? Minha avó era a varô do Coque. Tá. E aí eu tive muita convicção em Deus que a partir daquele momento eu não precisava entregar um currículo nenhum. Caramba. E foi algo que Deus começou a ministrar comigo, no meu coração. Foi muito desafiador, porque às vezes a gente pensa muito no material, pensa muito na nossa força, né? Tá. E Deus queria me gerar essa experiência ali naquele momento, e ele falou comigo, ó, você não vai entregar mais currículo. E foi muito difícil para mim, porque era muito óbvio, né? Se eu tô precisando de um trabalho agora, né? Tinha acabado de sair, pedir as contas, eu preciso correr atrás de outro. Então, eu entendi em Deus e comecei meu processo, viver esse processo. Eu ainda estava no auxílio-desemprego durante alguns meses, mas eu só orando a Deus, buscando, até que chegou o 6º mês do auxílio, né? Eu tinha pego 6 meses. Na época, nem sei se tem 6 meses ainda de auxílio. Mas aí as contas já estavam vencendo já desse 7º mês. Olha só o tempo que foi, né? Sim. Até que eu recebi uma ligação do colégio que eu me formei, a FATEC, lá no Rio, né? Que é o Henrique Lage, onde eu me formei no curso técnico, né? Junto com o ensino médio. Tá. E aí me ligaram falando que alguém do Bradesco tinha ido lá no colégio e tinha pego o meu currículo. Caramba. E queria que eu entrevistasse para eu ligar para eles. Liguei para eles, fiz a entrevista. O que aconteceu? Entrei na área técnica do Bradesco como técnico, né, em eletrônica. Peraí. Eu não sei quantos minutos que a gente tá aqui. 9 minutos, você já soltou muita coisa aqui. Pois é. Porque quem tá ouvindo a gente aqui agora deve estar se perguntando assim, cara, mas ok, quando a sua avó falou com você entendeu que aquilo era um direcionamento de Deus, porque eventualmente você associou a sua avó a ser uma pessoa religiosa, que tinha um contato forte com Deus e tudo mais, mas depois você também teve uma clareza no teu coração de que não era para entregar currículo. Como que essa clareza veio? Como que essa paz ela foi gerada dentro de você e esse discernimento de se manter firme? Então, às vezes a gente fica se perguntando, como que Deus vai falar comigo? Como vou ter essa clareza? Tá. Cara, a vontade de Deus para nossa vida, né? A clareza da vontade de Deus para nossa vida, ela vem primeiramente através da palavra de Deus. Tá. E segundo, através da paz de Deus em seu coração. Colossenses 3,15 vai dizer que a paz de Deus será juiz em seu coração. O que é juiz? Juiz é aquele que decide. Perfeito. Algo.
Então, quando essa paz de Deus em seu coração decide o que você deve fazer, você precisa ter muita fé em seguir essa direção. E aí vem o desafio entre a paz e a fé, né? Por quê? Porque o primeiro passo é você sentir a paz, mas o segundo passo é você ter fé para tomar atitude. Então, por que é desafiador isso? Porque muitas vezes a paz de Deus não tem a ver com aquilo que você quer fazer. E isso parece até contraditório, mas não é. Por exemplo, a Bíblia diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. Por Perfeito. que a paz de Deus excede o entendimento? Porque a paz de Deus não tem a ver com a compreensão humana, não tem a ver com o nosso racional. Uhum. Então, por exemplo, quando Deus chama alguém para ir para um lugar distante, tô te chamando para você levar a palavra de Deus num país em perseguição. Aquela pessoa está no avião, por exemplo, indo para lá, aos prantos, chorando, né? Mas só que a paz de Deus no coração dela diz que ela está no centro da vontade de Deus. Ou seja, os sentimentos podem até enganar de alguma forma, mas a decisão que está no coração dá paz e tranquilidade, porque não vem da pessoa, vem de Deus, não dos sentimentos. Exatamente. Ou seja, a paz de Deus, tem até uma pregação que fala sobre isso, ela reina em meio ao caos da nossa mente. Nossa, muito bom. Então, muitas vezes a gente vai ter uma clareza que é para fazer, né? Nosso coração, cara, eu preciso fazer isso. E às vezes você não vai ter essa paz em Deus. E você sabe que, igual você deu o exemplo lá do carro, né? Você queria muito fazer aquilo, né? Não, quero agora pegar aquele novo carro, mas algo dentro de você começou a dizer, cara, essa não é a direção. Uhum, uhum. Então, às vezes você vai ter uma clareza humana que é para fazer aquilo, mas você não vai sentir essa paz em Deus. Perfeito. Às vezes você vai não querer fazer algo, mas Deus vai falar, vai porque eu tô contigo e eu vou fazer dar certo. Uhum. Por quê? Porque às vezes sentimentos humanos, incertezas, inconstância, dúvidas, né? A gente é muito... a gente varia muito, né? A gente duvida muito, a gente tem muito medo, insegurança. Então, quando Deus ele nos direciona a algo, a gente sente essa convicção, essa paz, e então a gente segue. Então, foi essa clareza que eu tive, sabe? Para ter essa certeza que eu precisava seguir essa direção no meu coração, sabe? Aquilo que Deus estava falando no meu coração. Muito bom. Muito bom. E aí, né, bateu esses 7 meses já de auxílio, já tinha acabado o 6º mês, as contas já vencendo, aí me chamaram para fazer entrevista, fiz a entrevista e entrei lá no Bradesco. E aí eu segui lá no banco até que fiquei durante 5 anos lá no Bradesco. Bastante tempo. Bastante tempo. E aí um amigo meu, né, ele trabalhava com vidraçaria. Nada a ver, né? Olha só. Aí eu comecei a ver que as coisas estavam dando certo. Então a minha mente já querendo empreender, né? Querendo já alavancar. Na alavancar que eu digo é realmente passar de um novo nível, principalmente agora mentalmente, e de um novo nível de desafio, né? E aí eu falei, cara, é o tempo. E eu pedi as contas, né? Mas consegui ainda fazer um acordo lá com o banco e aí saiu. E isso é muito difícil, né? Pausa. Você, nessa decisão, você não sentiu tão claro do Senhor e sua avó também não sonhou com nada. Minha avó não sou eu com nada. Só pra deixar claro. E aí nessa, tipo assim, eu senti muito que eu tinha que sair do banco para começar algo. Mas assim, depois eu fui ver que aquilo eu decidi por minha própria força. Mas eu sei que o Senhor, ele tá no controle de todas as coisas. E até as situações ruins para nos gerar um aprendizado. Uhum. Né? Deus, ele não tem um software que gera um download na gente, a gente se torna, né, a pessoa mais perfeita do mundo, que sabe todas as coisas, que agora não erra mais, não. Não, vai se machucar um pouquinho, vai ralar o joelho ali. Exatamente. E a nossa vida, querendo ou não, o ser humano, ele aprende através dos erros e acertos e tá tudo bem, né? Jesus mesmo falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo. Perfeito. Então a gente pega isso como aprendizado pra gente poder vencer também. Então foi nessa que eu tava lá no banco, eu senti isso no meu coração, não quero empreender, mas já era esse desejo de empreender. Uhum. Então peguei toda a minha rescisão do acordo que eu tinha com o banco, 2 coisas que não acontecem, né?
que aconteceu na minha vida. É alguém entrar num banco sem indicação, né? Porque alguém foi lá na escola, pegou meu currículo e me ligaram. Então, ou seja, para você entrar no banco privado, geralmente tem que ter o QI, né? O QI indica. Exatamente. Eu não tinha essa indicação. E para você sair do banco, é muito difícil você fazer esse acordo. Geralmente, quando você pede desconto, você só vai sair, né? Com uma mão na frente e outra atrás, isso apenas isso. E eu consegui ainda fazer acordo. Peguei meu dinheiro. E aí juntei com ele e formei a sociedade. Aí, o primeiro aprendizado pra minha vida, cara, sociedade. Se for pra fazer, cara, tem que ser algo muito direcionado, muito bem alinhado. Quais foram os erros, assim, dessa sociedade? Não que a pessoa que foi seu sócio foi um homem. Sim, sim. Era uma pessoa, um homem ruim, não é? Mas Não. quais foram os aprendizados? Você fala, cara, esse daqui não dá pra tropeçar nesse tipo de pedra. Tipo, um tinha uma skill muito diferente da outra, ou os dois tinham a mesma skill. Onde você viu que deu errado? Então, onde eu vi que deu errado é na questão de alinhamento de trabalho. Tá. Eu acho que eram duas visões de trabalho diferentes, sabe? Uhum. Então, enquanto eu estava objetivando estruturar, né, para poder crescer, a outra pessoa estava objetivando, né, seguir a vida, né, um dia após o outro, né? Então não estava muito claro para essa pessoa os próximos passos. Ela não tinha uma visão de futuro, só queria viver um dia de cada vez e você queria pensar médio e longo prazo. Exato. Tá. E aí isso começava a me corroer por dentro, porque às vezes eu chegava, organizava tudo, fazia vários planos, chegava, abria cedo a loja, né? E eu era responsável pela parte, né, vamos dizer assim, administrativa, né? Tá bom. E outra pessoa pela parte operacional, até porque eu não tinha essa experiência diária em vidraçaria, né? Tá Mas bom. eu queria já empreender. Uhum. Mas aí tempo se passou, entramos num consórcio até para pegar um carro, né? Porque a gente precisava de um assaveiro para poder levar os materiais, mas enfim. Acabou que um tempo depois, mais ou menos 6, 8 meses depois, a gente teve que encerrar, né, a sociedade, porque já não dava mais, e aí a gente começa a perceber que, cara, se a gente não tiver na mesma visão, né, as coisas não dão certo. Muito bom. A própria Bíblia diz, né, como caminharão dois juntos se não estiverem de acordo. De acordo, exato. Então, isso é um princípio muito importante, porque se vocês não tiverem de acordo, né, seja onde for, né, num trabalho, num casamento, né, eu até vi um exemplo esses dias aí no Rios, que era um cara pegou o número 9, né, e colocou, ele ficou de um lado e a mulher ficou do outro. Aí ele perguntou pra ela, que número você vê? Ela, um 6. Eu falei, não, é o 9. Aí ela, é um 6, não, é um 9. E os dois ficaram ali eternamente falando que, ou seja, porque cada um tava tendo uma visão. Até que ele virou, os dois ficaram um do lado do outro e ambos viram o mesmo número. Porque estavam um do lado do outro. Porque estavam do lado do outro. Então isso mostra um pouquinho que não tem a ver só com estar junto, mas tem a ver com a unidade, né? Que eu costumo falar, né? Que união é diferente de unidade. Total. Eu posso estar de mão dada com você, tá unido. Mas do que adianta eu estar de mão dada com você se você querer ir pro norte e eu querer ir pro sul? Vai dar problema. Então vai dar problema. Então a gente estava junto, mas não estava em unidade. Então aí a gente decidiu encerrar, né? Então o empreendedorismo começou aí, né? Nessa vidraçaria. Cara, eu só fazendo um disclaimer, o meu momento de negócio atual, eu tava conversando com a minha esposa essa semana, como eu gostaria de ter um sócio ou uma sócia para esse meu momento de empresa. Eu sinto que eu teria mais força e aceleraria muito mais os meus resultados se eu tivesse uma pessoa que estivesse caminhando comigo na mesma pegada. Só que você cometeu esse tropeço, você tinha quantos anos? Eu tinha 25 anos. 25 anos de idade. Ah, perdão. Perdão. Foi a minha? Tá. Você cometeu esse tropeço, você tinha quantos anos? Eu tinha 23 anos. 23 anos de Não, idade? 25 anos. Tá bom. 25 anos. Eu tô com 32, não é? Aham. Como eu gostaria de ouvir isso antes, quando eu abri minha empresa, eu também tinha 22 anos de idade e acabei quebrando. Mas hoje, eu tô sendo muito mais seletivo pra maturar essa ideia de me abrir pra ter um sócio no negócio. E, cara, quando eu encontrar essa pessoa, vai ser um processo de recrutamento e seleção mesmo. Não adianta chegar só com dinheiro ou chegar só com expertise. Eu queria conhecer o coração da pessoa, eu queria saber Propósito. propósito, exatamente. Porque, cara, sociedade é pra dar certo, né? Só que eu não posso permitir que a gente venha querer ir pro sul
e outro queira ir por norte. Senão não vai dar problema, com toda certeza. Mas segue. E aí? Exato. E aí, né, acabamos a vidraçaria ali, e aí foram longas percorridas, né? Então nesse caminho eu fui Uber, nesse caminho eu trabalhei numa agência missionária que enviava missionários para a Europa como secretário de expediente, aí me tornei secretário-geral da diretoria dessa agência, até que eu fui para a Junta de Missões Nacionais, que era uma outra agência missionária, e lá eu trabalhei mesmo como CLT dentro da produtora dessa agência missionária. Então a gente era responsável de fazer vídeos, né, de missionários que estavam em campo e mobilizar pelo Brasil inteiro. Então eu rodei o Brasil inteiro gravando vídeos, né, dentro da produtora de missões nacionais. Você já tinha alguma expertise antes com isso ou não? Nenhuma. Zero? Nenhuma, porque eu até fazia uns vídeos, né, que a gente tinha um trabalho evangelístico lá no Rio, então eu fazia uns vídeos, mas muito amador, né, nada demais. E aí, quando eu fiz a entrevista, era para fazer um vídeo. Então, assim, eu fiz um vídeo ridículo lá, mas eu acho que me contrataram mais pelo propósito, né, pelo desejo que eu tinha de aprender. Coração e tal, ensinável. Coração ensinável. E aí entrei. Só que aí lá eu me encontrei. Caramba. Lá eu me encontrei e foi aí que eu comecei a gostar muito da área do audiovisual. E aí eu fiquei lá aproximadamente 2 anos e pouquinho, acho que foi 2 anos, se não me engano, né? E aí foi acho que foi 2016 a 2018. E aí... Não, perdão, foi 2018 a 2020, porque em 2020 eu saí de lá. Tá. E foi no início da pandemia, Tá. quando começou o home office, aí o meu lado criativo, que agora eu já tava indo para uma área criativa, né? Tá. Então imagina, você tá em casa ali agora, e o pessoal lá no teu pé, não, às vezes você fez um vídeo assim, perfeito pra você, aí a pessoa, não, tá legal não, muda isso, muda aquilo, muda isso, e aí o produto final já não tinha nada a ver com o que eu queria. Uhum. Então aquilo começou a me corroer por dentro. E aí foi no início de 2020, no início da pandemia, que eu simplesmente, enquanto as pessoas estavam buscando por emprego, pessoas estavam sendo mandadas embora, eu estava pedindo as contas de lá para poder começar minha produtora, Sempre na contramão, né? Sempre na contramão, cara. Sempre na contramão. E aí, cara, foi muitos processos, né? Que eu vivi com Deus, né? E de aprendizado também, seja na área do marketing, seja na área espiritual também, assim, Deus ele começou a me levar a crescer com ele, né, nesse processo. E aí, estamos aí, né, desde 2020, né, a gente fez várias estratégias para crescer de lá até aqui, e aí estamos aí empreendendo. Cara, mas vamos lá, vamos já falar do que você construiu nesses últimos 5 anos, porque abrir uma infoprodutora audiovisual. Tem mais água aqui, tá? Uhum. Posso te servir? Claro, irmão. Eu tenho menos de 1 minuto para te trazer 2 importantes recados. O primeiro deles é que se você quer ser acompanhado diretamente por mim, durante 12 semanas, em um processo profundo de autoconhecimento e geração de resultados, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, eu estou colocando à sua disposição a mentoria Carreira Lucrativa. Durante 12 semanas eu vou pegar na sua mão, entender os seus desafios e ao longo dessas 12 semanas nós vamos gerar resultados tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Para saber mais, vai lá no link na bio do meu Instagram e procura por Carreira Lucrativa. Eu espero por você do lado de dentro. E você que é da área de recursos humanos ou você que trabalha em uma empresa e sabe da importância de implementar a NR1 com qualidade, a Culture Builders, a minha empresa, certificada pelo MEC, tem autoridade o suficiente para poder servir a sua empresa. Não só isso, nós temos tecnologia própria para poder fazer a gestão de talentos, além da implementação da NR1. Então, se você quer saber mais sobre isso, procura lá no meu Instagram por Culture Builders ou até mesmo me manda um direct. Eu espero por você. Valeu, e agora continua com o seu episódio. Não esquece de anotar, hein? Até lá. Obrigado. Abrir um negócio desse ali em 2020, assim, todo mundo confinado dentro de casa, é meio que desafiador. Sim. O que você viu, o que você enxergou que falou, cara, não quero nem saber, eu vou pras cabeças e eu vou fazer essa empresa dar certo? Porque
talvez esse estalo que você teve, esse discernimento de Deus, ou o que você queira chamar, é o que falta para algumas pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora. E detalhe, a gente já saiu do período da pandemia, já estamos indo para 2026, e esse passo de fé que você deu, talvez seja isso que está faltando para essa pessoa. Sim, então, eu dei um passo de fé, né? Porque mas a fé, a Hebreus fala que a fé é certeza. Certo. Né? Então, sempre que você for começar algo, você precisa ter convicção do que você quer fazer, né? Uma frase que fica muito na minha cabeça é: não existe plano B. Não existe plano B. E isso eu guardei no meu coração ao ponto de, cara, vai dar certo ou vai dar certo. Então, esse deve ser o primeiro pensamento de quem quer empreender, porque tudo vai ser contrário a você não prosseguir, a você desanimar, né? No Brasil, é uma das maiores taxas de empresas que falem, empresas que quebram, até o terceiro ano de vida, né? Sim. Ou seja, chega no terceiro ano, muitas empresas no Brasil quebram, porque a vida do empreendedor no Brasil é desafiadora, muito desafiadora. Então, foi essa convicção que eu tinha no meu coração de entender que, cara, eu quero fazer isso vai dar certo. E aí, qual foi a oportunidade que eu vi no meio da pandemia? Né? Eu tinha um dinheiro guardado, eu peguei esse dinheiro guardado e aluguei um espaço. Esse espaço eu reformei ele completo, eu gastei, sei lá, acho que uns 30 mil. Imagina, você saiu de um lugar, dessa vez não foi por acordo, eu pedi as contas, ou seja, ficou FGTS retido, tudo lá travado, mas eu tinha um valor guardado, peguei esse dinheiro, investi, aluguei um local que eram 2 andares, investi lá e montei um estúdio de produção audiovisual, né? Eu gastei um bom dinheiro lá, só que eu não lancei esse estúdio. Eu comecei a gerar escassez, né? Como? Eu fiz um letreiro lá, The Way, e aí filmava em breve, criei um Instagram, e aí a galera ficava curiosa: e o que vai ser isso e tal, isso e aquilo? Então imagina todo mundo querendo saber, né? Então já gerei essa curiosidade, né? E aí foi nessa que eu entendi que era um momento que estava começando a ter lives, transmissões ao vivo, né? Fique em casa, né? Aquela Tarjazinha, fique em casa comigo, cante comigo. Então todo mundo tava começando. Então eu foquei, cara, vou montar um estúdio aqui, vou deixar ele no formato que eu quero. E aí gerei essa escassez, tal. E aí surgiu uma oportunidade muito interessante, que foi uma amiga minha. Ela dava aula de música para uma atriz muito famosa, que é até aquela Aline Campos, né? Que antes era Aline Riscado. Ela dava aula de música, ela mostrou alguns vídeos meus que eu fazia, né? De edição, do meu próprio Instagram pessoal. E ela falou: nossa, que maneiro, chama ele aqui. E aí, cara, eu sei que eu peguei meu carro, fui pra lá, paguei gasolina, fui lá pra Búzios, né? A região dos Lagos, no Rio de Janeiro, pra mansão que ela tinha lá. Só sei que não foi. Aí fica uma lição, né? Não foi um trabalho pago. Foi um trabalho que eu entendi que eu precisava fazer para que fosse gerada visibilidade. Então eu peguei 2 garotos comigo, né? Vocês querem uma aventura, né? Agora! Não vou pagar não, você quer aventura? E aí eles toparam comigo, foram lá. E já chegamos lá com uma presença, né? E tal, isso e aquilo. E aí lá nós gravamos vários conteúdos e soltamos stories, papa. Ou seja, eu tinha acabado de lançar a produtora e a gente já estava fazendo uma produção, né? Vamos dizer entre aspas assim, porque não foi uma produção paga, mas foi um trabalho que eu entendi que isso geraria um valor, uma visibilidade grande para a empresa que tinha acabado de começar. Posso? Claro. Cara, segura esse ponto aí, por favor. Claro. Porque, assim, tem muita gente que fala assim, beleza, o Michael, você fala pra ter fé e queimar as pontes, né? Tipo, não ter plano B. Só que eu já vi meu familiar quebrar, já vi não sei quem lá quebrar. Só que tem uma preciosidade que o Michael tá trazendo pra gente aqui na história, é que, de certa forma, ele não só estruturou o negócio dele e acreditou 100% que aquilo ia dar certo, mas como também ele montou uma espécie de mecanismo de vendas. Primeiro, através da escassez, né, curiosidade, as pessoas ficaram curiosas. E segundo, ele investiu no primeiro cliente dele, não é? Colocou gasolina do bolso, não cobrou horas, pegou a garotada lá pra
vendeu pra garotada não o dinheiro que eles não iriam receber, mas sim a aventura que eles iriam viver, foi pra lá, gerou conteúdo com uma pessoa famosa, voltou pra casa, editou os vídeos e começou a postar um monte de coisa lá. Exato. Continua. E aí... Tem muito ouro nisso, né? Tem muito E ouro. foi aí que começou a trazer essa visibilidade pra produtora. Ou seja, imagina que filmmaker, né? Todo mundo era filmmaker, né? Uhum. Primo era filmmaker, sobrinho era filmmaker. Como que eu destacaria a minha produtora dos demais, né? Robert Kiyosaki, ele fala no Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre, ele fala muito que a gente precisa sair da corrida dos ratos. Uhum. E o que seria essa corrida dos ratos? É fazer o que todo mundo tá fazendo. Uhum. Então eu já comecei levando A régua lá em o cima. posicionamento, a Sim. régua da produtora lá em cima. Uhum. Ou seja, já estava fazendo uma produção que muitas pessoas que já estavam trabalhando na área não tinham feito, Uhum. né? Então, só que ninguém sabia que eu tinha pago do meu bolso, que era uma, né, vamos dizer, E quem precisa saber? isso não importa. Exato. O que importava é que para as pessoas eu estava fazendo uma produção ali para alguém famoso e era o que estava acontecendo. Exato. E foi aí que a gente começou. Aí você falou sobre fé, né? Ou seja, a fé, ela abre caminhos, mas é o nosso esforço que pavimenta esses caminhos. Muito bom. Então não adianta a gente ter fé, né, para esses caminhos serem abertos, mas e depois? Então é o nosso esforço que vai pavimentar. Exato. E aí eu comecei a ter essas estratégias, né, no meio do início de uma pandemia, né? E aí foi nessa que a gente começou a postar os trabalhos com a Aline no nosso portfólio, no nosso feed, que começaram a vir clientes mais posicionados porque viram no portfólio, né, o case ali de uma atriz famosa, conhecida, e aí fala, poxa, vi que vocês fizeram um trabalho lá para aquela atriz, né, pô, quero fazer também, tal, isso e aquilo, e aí foi. E aí começou a alguns trabalhos maiores por conta, já no início, né, por conta desse posicionamento inicial. Cara, isso que você tá falando pra mim tem muito valor, né? Porque aí tem até uma quebra de orgulho, sabia? Sim. Tem vários colegas que formaram comigo na área de psicologia e eu observo a galera, eu sei que eles poderiam estar ganhando muito mais dinheiro do que eles ganham hoje, não ter a necessidade de atuar pelo convênio, às vezes, para ganhar R$20 por atendimento. Uhum. Já pensou você ganhar R$20 por uma hora de atendimento em uma faculdade que você ficou 5 anos? Cara, tem um monte de empresa, agora a gente tá gravando em novembro, quase metade pro final de novembro, agora em janeiro de 2026, tem um monte de empresa querendo fazer campanha de janeiro branco. E talvez você esteja falando assim, mas como assim? Eu estudei por 5 anos, eu tenho que receber pelas minhas palestras. Cara, agrega valor primeiro. Oferece, bate a porta das empresas e fala, viu, eu sou profissional da área de psicologia e eu gostaria só de agregar valor aqui para vocês com uma palestra de conscientização sobre o tema Janeiro Branco. Bora? Lá você vai conseguir captar novos clientes, lá você pode fechar um programa contínuo com essas empresas, ou seja, tem muito valor que pode ser gerado a partir de você agregar valor sem cobrar nada, né, cara? Isso é uma estratégia que nem faz tanto parte assim de uma visão de princípios bíblicos, isso aqui é coisa básica, mas muita gente não progride porque pensa que, que história é essa? Que absurdo, abri minha empresa, gastei 30 mil aqui de investimento, mas não sei quanto de equipamento, eu tenho que receber. Epa, calma, isso não é estratégia, tem que fazer diferente, né? Às vezes as pessoas acham que ela vai receber, o recebimento é apenas por valor monetário. Dinheiro. Por dinheiro, cash. E não, sabe? Às vezes é equity. Às vezes é imagem. Às vezes é você trazer pessoas que vão atrair pessoas. Então, por que não fazer um trabalho estratégico para alguém na parceria, para ela divulgar, se essa pessoa vai abrir um leque imenso de oportunidades. Até a experiência que vai te gerar, né, cara? Exato. Então, quando você tem essa visão, você começa a ser intencional em alguns trabalhos que você faz, seja às vezes para fazer na parceria ou para dar um desconto maior para aquela pessoa te divulgar. Perfeito. E aí você vai aumentando sempre seu posicionamento. Hoje em dia, cara, tudo tem a ver com posicionamento. Concordo. Quanto melhor posicionado você está, maior o ticket que você vende. Exato. Então, e esse posicionamento, felizmente ou infelizmente, não necessariamente às vezes tem a ver com talento. É verdade. Nossa, e isso às vezes é a maior dor que a gente como empreendedor tem, porque muitas vezes a gente é muito excelente no que a gente faz, mas você olha às vezes no Instagram,
ter um cara que tá muito melhor posicionado que você, que não faz a metade do que você faz. Tem menos conhecimento técnico. Menos conhecimento, menos habilidade, mas o cara decidiu se posicionar e o cara tá vendendo e é um mérito total dele. Total. Eu sei que às vezes é muito chato a gente querer a síndrome do vira-lata, né? Ai, não, mas ele é errado, ele não sabe. Não, o mérito dele de ter se posicionado e ele fez apenas o que você também deveria fazer. Então, a gente precisa entender que se posicionar, e isso eu falo isso, mas cortando para mim também, se posicionar é o que vai fazer cada dia mais a gente aumentar nosso ticket. Exato. Então, investir nisso é muito importante. Então, quando eu larguei o CLT lá atrás, né, não foi por ambição, né, mas foi por convicção. Então, a partir do momento que eu tive convicto daquilo que eu queria, eu falei, não, cara, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, não existe plano B, vou me posicionar, vou fazer acontecer. E aí foi só, como você falou, né, ladeira acima, né? A gente veio no carro falando sobre isso hoje, ladeira acima. E é muito gostoso, né, cara, cara. pensar nessa expressão. Porque, como você falou, 3 anos as empresas, a maioria, quebram, não tem um plano de negócios, não tem uma metodologia de vendas. E, cara, eu quero entrar nessa seara aqui contigo, porque graças a Deus e a sua competência, você soube discernir. Todo mundo aqui sabe que eu sou cristão também e tenho o chamado, né, de cuidado pastoral, e a gente vai entrar nessa seara aqui daqui a pouquinho também, mas o Michael, ele soube discernir aquilo que Deus estava desenhando para a vida dele lá atrás, fugiu um pouquinho do caminho ali, talvez abrindo a vidraçaria, mas gerou aprendizado, e ele saiu desse aprendizado mais forte, maduro. Total. E agora, há 5 anos consecutivos, só ladeira acima. E a minha pergunta é, para você que tá ouvindo a gente do outro lado, será que essa história não pode ser sua também daqui a um tempo? Você aprender a discernir, aprender a escutar só a voz certa, que se você é cristão e acredita assim como a mim e o Maicon, é a voz do Senhor, e você escrever a sua história daqui a um tempo, você tá sentado aqui na frente, conversando comigo sobre esse assunto. Então tem esse ponto aqui. Michael, eu quero falar de alguns princípios que você encara que para você foram vitais aí na sua história da The Way. Tem um aqui que eu quero ouvir o quanto que você acredita que foi assim, necessário para o teu processo. Tem uma passagem bíblica que está lá no livro de Lucas, capítulo 14, verso 28 ao 30, diz assim, Jesus dizendo isso, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar aquela obra, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem, comecem a escarnear dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou seja, Jesus está dando uma aula aqui de administração e falando assim, ó, se você vai entrar em um negócio, se você vai começar a construir algo, seja uma empresa, seja um relacionamento, enfim, verifica bem se você tem condições de concluir isso. Porque todo mundo que vê que você começou a construir e não teve condições de acabar, vai falar, ih, tá vendo? Olha lá o Michael lá, ó. Começou e parou. Começou a construir a casa e agora tá tudo no ferrugem, tá tudo no bloco, porque não teve dinheiro para acabar, provavelmente. Né? Então Jesus tá dando uma lição aqui de blindagem até emocional. Ó, vai começar algo, tenha certeza do que você quer pra vida, para ver se você tem condições de ir até o final. E ele não tá falando só de finanças, não. Tá falando sobre certeza. Você já falou um pouco sobre isso lá atrás, no seu começo de decidir, mas o quanto você acredita que esse princípio de administração ele é efetivo na gestão de uma empresa sólida, na sua visão? Então, você administrar uma empresa, eu acho que é a base para você fazer ela dar certo. Porque se você não for um bom gestor, né, você acaba ao longo do tempo perdendo, né? Perdendo ou seu time ou até mesmo a própria empresa, né? Tá. Então você saber gerir é muito importante. Então como que isso se dá, né? Isso se dá através de você se capacitar, né? Tá. Ninguém aqui é super-homem, a gente mesmo daqui a pouco vai para um evento assim Para aprender. Para aprender. Então o segredo é você estar sempre aprendizado. Então ninguém quer que você seja um super gestor, um super empresário, mas a partir do momento que você entende os pilares e se dedica para aprender, né, você vai fazer o seu negócio crescer. Porque conhecimento, ele gera valor. Perfeito. Conhecimento, ele gera valor. Então, a partir do momento que você
entende que você precisa ser um bom gestor, né? Trazendo para os princípios bíblicos, a gente pode até dizer um bom mordomo, né? Que eu até anotei aqui um grande princípio bíblico, né? Ou seja, você ter a excelência nos pequenos trabalhos. É você, como Jesus falou também, né? Ser fiel no pouco, né? Sobre o muito te colocarei. Muito Ou bom. seja, se você começa uma empresa, né? Um microempreendedor, e você não é fiel no pouco, como que você vai ter uma empresa grande? Verdade. Se você não sabe gerir um caixa de 2.000, de 3.000 por mês, como você vai gerir um caixa de 100.000 por mês? Então, você ser fiel no pouco, ser zeloso no pouco, ter uma boa gestão no pouco é o que vai te permitir você ir para o muito. Por quê? Porque senão você vai querer gastar, você não vai investir, né? A Bíblia fala muitos princípios sobre investimento, né? O próprio livro de Eclesiastes fala: lança o seu pão sobre as águas, depois de muito tempo o achareis. Isso é um versículo sobre investimento. É você fazer um investimento e depois de muito tempo você resgatar ele. Então, se você não tem a ideia de crescimento, né, você vai apenas estar trabalhando ali para pagar as contas. E a gente vê que isso é uma realidade muito no Brasil. É verdade. Muitas microempresas, microempreendedores, eles recebem, eu tenho vários exemplos, né? No dia a dia, eles recebem ali o seu valor, que paga as suas contas, e aquilo ali, mês, passa mês, é aquilo ali, tá bom, não estou satisfeito com isso. Mas se você não tem ambição, né? É uma frase que é muito comum, se você não sabe aonde chegar, né? Qualquer caminho serve. Exato. O normal tá bom. Exato. Então a gente precisa ter essa ambição, mas também essa gestão de fazer aquilo acontecer, de gerir esses recursos, de economizar, de investir. Se você tá ali igual eu, né? Eu no começo eu fazia tudo, né? Eu era aquele eu empreendedor, né? Que você eu presa, que você tá ali, mas tá preso, é tudo você faz as contas, você paga as pessoas, você trabalha, você é operacional, você que vende, você que atende, mas chega uma hora que isso cansa. Cansa e você não consegue crescer mais, né? Consegue crescer, tem um gargalo. Ah. Então, eu tive que entender que eu precisava crescer. E como que eu entendi isso? Tendo bons mentores. Então, você ter bons mentores é o que vai fazer a sua mente abrir. É verdade. E aí, quando a tua mente abre, você começa a fazer coisas que seriam óbvias, mas que você não estava vendo. É verdade. Cara, todo mundo precisa de um bom mentor, Mike. Pelo amor de Deus. Todo mundo. Porque o conhecimento que esse cara tem, o que ele passou, às vezes pode te economizar anos de trajetória. Tá maluco. Anos de empresa. Você tá maluco. Você quer ver um exemplo? Ó, eu não sei se a galera aí pegou do que você tá falando, mas um bom recorte, se uma pessoa vai cuidar bem da empresa dela, é se ela cuida bem da vida pessoal dela primeiro. Sim. Olha o que você falou. Cara, eu trabalhei no banco, tal, saí, consegui um acordo, tá, ficou com dinheiro. Aí depois eu entrei no lugar tal, trabalhei assim, fiquei não sei quanto tempo. Aí eu peguei do meu dinheiro 30 mil reais e investi naquele prédio para reformá-lo. Aí uma pergunta que eu coloco: e se o Maicon não cuida bem do CPF dele? Será que ele iria cuidar bem do CNPJ dele? Tem essa ideia hoje em dia, nesse conceito de CPF forte, CNPJ forte. Parece que é uma coisa que tá muito batida. Cara, mas será que tá batida de verdade? É a mesma coisa, né? Inteligência emocional. É um tema muito batido. Será? No Brasil existem 44, aquela palavra com S, ídios, né? Por dia. Não, senão o YouTube quebra a gente aqui. Mas são 44 por dia. Cada vez mais moradores em situação de rua, cada vez mais pessoas em situação de droga. E aí? Não é? Então, cara, se eu cuido bem das minhas finanças, se eu tô fazendo um bom papel, como o Michael próprio falou, à luz da Bíblia, né? Eu tô sendo um bom mordomo financeiro com aquilo que Deus já me confiou hoje na minha vida pessoal, provavelmente eu vou repetir esse padrão na minha empresa. Agora, se eu estou sendo indisciplinado, indisplicente na minha vida pessoal, cara, a chance de você replicar isso na sua empresa é muito grande. Tem uma frase que eu concordo com ela em partes, né? Mas que diz o seguinte: o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras. Se isso for uma verdade, como que vai ser a sua empresa então? Então, talvez antes de começar a pensar em empreender, talvez o que você precisa começar a fazer hoje é organizar a sua casa, organizar a sua vida,
cuidar da sua saúde, ficar bem, né? Pra poder, de fato, dar esse passo que exige muito da gente, né, cara? Sim, total. E como você falou, essa gestão, né, é o que vai fazer realmente a gente fazer a coisa acontecer. Perfeito. E uma coisa também que eu tava pensando é você ser, cara, assim, ser o cara que vai tocar É. o negócio. Não adianta você terceirizar, não adianta você tem que ser o cara que passa a visão da tua empresa. É verdade. Isso você não vai conseguir terceirizar a visão, a missão, o propósito da sua empresa. Não. Você precisa ser essa pessoa que passe. E aí as outras pessoas vão replicar isso porque você passou a visão daquilo que você entende. Exato. Então, ser diligente, né? Você ser o primeiro a chegar. Eu entrava no estúdio, quantas vezes eu tinha um sofazão lá que hoje tá até lá em casa ainda, a gente tá para vender, mas ele tá de recordação, porque lá no estúdio ele ficava e quantas vezes eu dormi naquele sofá. Caramba. E já acordava ali no trabalho, tomava um café na padaria, já voltava e já dormia à noite, às vezes meia-noite editando. E às vezes foram dias que eu ficava lá enclausurado no estúdio, porque eu entendia que aquele era o momento de eu trabalhar. Né? Eu sou jovem solteiro ainda, cara, esse é o momento que eu tenho que fazer acontecer. Não existia plano B, era só eu ali. É uma missão, né, Uma cara? missão, era um dever. Então, o trabalho, ele deve estar no nosso sangue, sabe? Principalmente a gente que é homem, a gente precisa entender que o trabalho, ele dignifica o homem. Uhum. Por muito tempo não, né? A sociedade hoje vê o trabalho muito como o quê? Né? A herança de Adão, né? Uhum. É o castigo. É árduo, pesado. Ai, nossa, segunda-feira. Aí chega na sexta, sextou, né? Ou seja, é a alegria de terminar o trabalho e a tristeza de iniciar o trabalho. Né? Então, quando você... Só que Provérbios fala que... Provérbio 22, 29. O homem diligente em seu trabalho... Vixe, o homem diligente em seu trabalho, ele estará entre os reis. Por quê? Porque ele gosta daquilo que ele faz. Para o judeu, o trabalho, ele não é um castigo. O judeu, a palavra trabalho no hebraico, ela vem da raiz avodá, que significa tanto trabalho como serviço como adoração. Ou seja, uma palavra que significa 3, na verdade, em contextos diferentes, que é trabalho, serviço e adoração. Imagina, o judeu ele entende que o trabalho dele é uma forma de adorar a Deus. Que isso, cara? Então isso muda completamente a mente, porque chega na segunda-feira, o judeu ele tá ali dando a primícia do tempo dele, ele tá ali entendendo, nossa, eu tô adorando ao Senhor com o meu trabalho. Chega na sexta-feira, ele já está desejoso em voltar à segunda-feira para poder trabalhar. Então isso muda completamente a forma como você colhe, porque você entende que o trabalho você está adorando a Deus. Então quando você entrega o teu trabalho ao Senhor e faz aquilo com prazer, tudo muda na sua vida. Porque aquilo ali se torna uma forma de você adorar a Deus. Nossa. E é diferente. Quando você muda isso na tua cabeça, você começa a ver, cara, isso aqui eu tô fazendo como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Seja você um CLT ainda, ou seja você um empreendedor, não pense que você está fazendo isso para outras pessoas, mas você está fazendo aquilo para Deus. Você está fazendo aquilo para o Senhor. Aquilo é uma adoração ao Senhor. Então, quando você é fiel a Ele, como a gente falou no pouco, aí Ele vai te colocando muito. E às vezes as pessoas olham assim, o judeu. E aí a nossa cabeça, ela quer levar a gente lá pra antiguidade, né? Amigo, vai ver hoje, em pleno 2025, esses prédios aqui, a maioria deles aqui da Zona Sul de São Paulo, os donos, a maioria é judeu. Né? Esses prédios lindos que tem ali na Zona Sul de São Paulo, a maioria é judeu. Aliás, existem números e em fontes assim fortes que falam que boa parte da metade da riqueza do mundo, a maior parte dos milionários do mundo são judeus. Olha que coisa louca. Pra você ver. Exato, porque eles levam princípios muito a sério. E às vezes nós cristãos, ó que louco, né? A gente vai aos domingos à igreja e, Senhor, me abençoa na semana, que seja uma semana incrível, que não sei o quê, que não sei o quê. Só que quando é na segunda-feira a gente tá lá, ai que saco de trabalho, ai que saco de chefe, ai que saco, sabe? A gente vai reclamando de tudo.
Cara, o nosso cérebro, ele definha quando a gente não está frutificando. E talvez você esteja nesse estágio de falar assim, ok, Thiago, mas eu não encontrei ainda o meu desejo favorito de fazer algo na vida como o Michael encontrou. Meu lindo, minha linda, vai experienciar então. Seja voluntário em projetos. Abre uma vidraçaria, Abre erra. Uma hora você vai achar o certo. Uma hora você vai achar, cara. Entre em um projeto voluntário, vai ter experiência. Isso. Se você ainda não encontrou a tua veia que vai te levar até o resto da tua vida, vai criar alguma coisa, experienciar alguma coisa, porque em algum momento você vai encontrar. Pode levar 3, 4 anos, mas na hora que você encontrar, você vive isso que o Michael falou, de adorar a Deus com seu trabalho, e aí que tá. É cansativo, não é? Mas o prazer que você tem de estar cumprindo a sua missão de vida, cara, não tem preço, né, Michael? Sabe qual é o problema da sociedade hoje? É que ninguém quer errar. Que Ninguém é processo fácil, né? Hoje, se você for pegar os maiores milionários, vão falar, quebrei várias vezes. E, cara, às vezes a gente não quer errar. Só que, às vezes a gente valoriza muito os nossos acertos, né? Eu acertei aquilo ali e cheguei em tal lugar. Mas tem uma frase que eu gosto muito de sempre dizer, que é que muitas vezes a gente valoriza os nossos acertos, mas os nossos erros também nos trouxeram até aqui. Perfeito. Tinha até um professor do seminário que eu fazia que ele falava, só cheguei onde eu cheguei por causa dos erros que eu cometi. É isso aí. Porque em vez de valorizar os acertos, entenda que os erros também faz parte do processo. Total. Então, se hoje a gente está no nosso relacionamento, no nosso casamento, é porque outros não deram certo. Exato. E graças a Deus, porque erramos. Uhum. Porque chegamos até aqui. Muito bom. Por que valorizar só os acertos? Não, é o Valorize os erros, valorize o aprendizado. Porque é através desses erros que você também chegou até aqui. Não foi só através dos nossos acertos. Então a gente vai errar, a gente vai passar por desafios, por aprendizados, e é entender que é um processo. É verdade. Sabe? E olha que louco, né? Porque lá nos Estados Unidos, um empreendedor que quebrou, ele é super valorizado pelos outros. Uhum. Por quê? Porque os caras querem ouvir, cara, me conta a sua história. Bagagem. Me conta a sua experiência, o que você fez? E aqui a gente deprecia, né? Cara, tem muita coisa a se aprender. Cara, o problema do tempo que ele passa, né? Tem muita coisa que eu quero... Você vai ter que voltar, não é? Mas... Vamos embora. Tem uma linha que eu quero entrar aqui com você, que é a seguinte. Como dar missão... Melhor. Como dar sentido à nossa missão no trabalho, atrelado à nossa missão de vida? Essa pergunta para você é muito fácil porque você é um pastor, tem um chamado, e eu lembro que há uns 3 meses, talvez, a gente sentou à mesa para conversar numa padaria, e eu falei, cara, uma das minhas maiores crises é porque eu sei que eu tenho um chamado pastoral, mas eu entendo que eu tenho minha empresa para tocar. E aí eu perguntei para você, eu falei, cara, como que você vê isso hoje? E a resposta que você me deu, e para mim foi libertadora, e naquele dia você me serviu como um mentor, literalmente. Você falou assim, cara, minha primeira missão é ser um pastor, meu chamado é ser um pastor. O meu trabalho, ele me condiciona a viver ou proporciona a viver aquilo que eu tenho. Mas é Deus quem provê, não é? E ali no meio do teu trabalho você também encontra a missão divina na sua missão aqui na Terra, né, através da sua empresa. Como que dá para associar isso, em especial, a essa pessoa que está no começo, não é? Poxa, eu sei que o meu chamado, talvez missionário, é educar pessoas, eu sei que o meu chamado é cuidar de gente. Como que então que talvez eu crie um negócio voltado com esse viés para condicionar uma coisa na outra? Então, mas legal que você falou, lembrar desse papo, porque é justamente o que aconteceu na minha vida, porque antes eu ficava muito assim, né? Cara, eu sou empresário e também sou pastor. E aí até que uma hora Deus começou a me incomodar e falar, quem disse que você é um empresário que também é pastor? Aí nessa Deus falou, você é um pastor que também é empresário. E Muda aí, tudo. Isso mudou tudo na minha vida, porque eu entendi que a minha provisão, o que eu estava entendendo, né? Eu estava entendendo que a minha provisão era a empresa que Deus me deu. Tá. Na minha mente estava muito claro. Nossa, a minha provisão é a empresa que Deus me deu. Só que, na verdade, Deus estava me falando que a minha provisão era o Senhor. Era Deus. Somente. A minha provisão era Deus. E quando eu entendi isso,
Cara, isso também foi libertador na minha vida, por quê? Porque Abraão tinha Isaac. E quem tinha dado Isaac para Abraão? Deus. Deus. Isaac era filho da promessa, até que em Gênesis 22 ele pede Isaac. Abraão não podia questionar Deus? Deus, mas Isaac foi o Senhor que me deu. Não, não vou te dar porque é bênção do Senhor. Não, Isaac, o Senhor me deu. Não, Abraão ele foi obediente, porque ele entendia que era melhor obedecer ao Senhor do que tentar entender. Então, quando a gente entende que a gente às vezes precisa abrir mão do nosso Isaac, a minha empresa era o meu Isaac, que eu ficava ali segurando, né, e usava isso como, vamos dizer assim, uma muleta para poder fugir do meu chamado muitas vezes. Até que eu entendi, não, eu sou um pastor que também sou empresário. E hoje eu entendo que eu preciso fluir no meu ministério aonde o Senhor me plantar e inclusive dentro da minha empresa. Então hoje, por exemplo, por ter uma empresa de audiovisual, a gente entra muito em áreas que muitas vezes cristãos não conseguem entrar. Áreas culturais, né? Às vezes dentro de cinema. Então, essas áreas a gente lida com muita gente. E quando você percebe que o seu testemunho acaba pregando muito ou dando até uma abertura para você pregar, você entende, nossa, obrigado, Senhor, porque eu entendo o porquê que eu estou aqui. Nossa. Eu lembro que quando a gente foi lá na casa da Aline, né, eu levei uma camisa em hebraico, né, escrito Yeshua. E aí estava escrito em hebraico e embaixo estava escrito Yeshua. E aí a gente ficou lá durante um final de semana, né? Então a gente dormiu lá, eu e os rapazes numa casa e ela lá na mansão. E de manhã, num domingo pela manhã, eu levei aquela camisa de forma intencional. Tá. Por quê? Porque a gente não precisa falar, ô gente, eu sou cristão, eu sou pastor. Eu, inclusive, eu não fico me apresentando como pastor. E principalmente nesse ambiente de trabalho. Eu falo, aí, tudo bem e tal, chego lá super tranquilo. No final de semana mesmo, a gente tava jogando futebol lá com ela, com o pessoal que tava lá. Tiramos a camisa, jogamos e tal, isso e aquilo. Tava tudo bem, mas no domingo de manhã eu entendi. Agora é o momento de eu ser estratégico. Agora é o momento de eu ser intencional. Coloquei a camisa, cheguei lá. Até que um outro ator que tava lá também, que é até o Nando Rodrigues, ele chegou e falou, nossa, a camisa é legal. E Exu, você sabe o que que é? Eu falei, sei, eu gosto e tal, isso e aquilo. Eu comecei a falar, mas ainda de forma tímida, né? Nossa, que maneiro e tal, isso aqui lá. Eu falei, porque eu gosto de teologia. Aí eu comecei a ir seguindo, né? Nossa, aí ele começou, nossa, que legal isso e aquilo. Meu pai é pastor, né? Eu me formei em teologia. Até que no final da conversa eu falei, inclusive eu sou pastor também. Olha só. Aí quando eu falei, inclusive eu sou pastor também, ele falou, mentira. E, cara, esse mentira dele é que, cara, eu amo caçar essa fala. Essa surpresa, né? Essa surpresa das pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm um estereótipo do que é um cristão, as pessoas têm um estereótipo do que é um pastor. Sim. Seja através da televisão, seja através da mídia. Então a pessoa imagina, o pastor é aquele cara de terno e gravata, o pastor é aquele que fala para colocar o copo com água ali na televisão, o pastor é aquele que tá lá e tá num escândalo. Só fala em evangeliquez, né? Evangeliquez, eu não quero ir na igreja. E aí quando a gente vai para esse público, tá lá dentro, já tá ambientado, todo mundo gosta muito da gente, começa a ver a gente como uma referência, e aí descobre que na verdade a gente é tudo que ele mais era contrário, tudo que ele mais repudiava, isso vira uma chave na cabeça dele, isso entra, ele começa a bater Blade, né? Muito bom. Fala, A quinta série não sai da gente. Como assim? A quinta série vive sempre. Como assim esse cara é aquilo que eu mais repudiava? É possível isso, né? É possível. E aí você quebra um argumento na cabeça dele que sempre foi um fato ali na mente dele. O pastor é aquilo, e agora não. Eu conheci um pastor que é diferente. Eu conheci alguém que não era assim.
Então isso abre uma porta para o evangelho. Verdade. E aí ali naquela conversa, naquele café da manhã, eu comecei a falar sobre Jesus, sobre várias coisas, isso, aquilo, porque eu não me apresentei como um Não deu carteirada. cristão, como um pastor, não. Uhum. Eu só fui intencional. Uhum. Então a nossa missão é ser intencional. Seja no qual trabalho Deus colocar, seja na forma em que Deus te direcionar. Existe uma coisa que é o teu chamado, que é ir de pregar, existe uma coisa que é a tua vocação, que às vezes você vai ser um mestre, vai ser um pastor, vai ser um missionário, e existe o seu trabalho. Então são coisas diferentes, sabe? O nosso chamado é sempre pregar. Nossa vocação pode ser diferente, ser um tocar, pode ser um diácono, pode ser, né? Enfim. E o nosso trabalho. Você entender o equilíbrio disso é que faz toda a diferença. Total, cara. Eu tô fazendo um curso teológico agora também, né? O Aham. Carisma. E a última aula, sábado, foi sobre oração. Uhum. E óbvio, né? A professora falou algo muito óbvio para quem é Uhum. cristão há mais de 30 anos, assim como eu, mas pouco utilizado e lembrado na prática do dia a dia. E de sábado para cá eu tenho procurado me policiar muito. Ela falou sobre a estruturação da oração. Sim. E ele, óbvio, né? Que ela traz a referência ali do Pai Nosso. Onde primeiro é ora-se pelo reino, não é? Santificado seja o vosso nome. Depois ora-se pelo outro, pelo próximo, para servir as pessoas, não é? E por último, orar, né, levando as nossas causas ali ao Senhor. E isso foi muito interessante, cara, porque antes dessa aula de sábado, eu tava pedindo muito ao Senhor isso daqui, todo dia. Senhor, me entrega pelo menos uma pessoa. Uma pessoa. Hoje talvez eu vou atender 12 pessoas em mentoria, mas me entrega pelo menos uma pessoa para que eu possa transmitir a mensagem que o Senhor quer levar para a vida dessa pessoa. Uhum. Michael, que oração perigosa. É. Porque, cara, eu lembro que teve uma sexta-feira que foi, assim, descomunal. Foi um dia que a Isabela ficou com o nosso carro. Eu peguei 2 carros de aplicativo, 3 carros de aplicativos aquele dia. Eu mergulhei ali na vida desses 3 Ubers ali de aplicativo. Depois, nas mentorias, no meio de uma mentoria, o rapaz entrou comigo e falou assim: Nossa, Thiago, você pra mim é uma luz. Toda vez que eu converso com você, você me clareia. E o que eu tinha pedido na oração pela manhã? É. Deus me usa pra ser luz na vida de alguém. Literalmente. E, cara, perceba, eu não cheguei, igual você, não cheguei enfiando o evangelho goela abaixo das pessoas, não. Uhum. Eu só fui aquilo que eu precisava ser, e no momento propício, a gente vai e se posiciona, né? De uma forma um pouco mais incisiva. E, na minha visão, cara, só faz sentido ter uma empresa se a empresa tiver essa missão de poder acrescentar a extensão do nosso ministério, uma vez que somos cristãos, todos nós temos um ministério, na vida dos outros, né? É pra servir, cara. Exato. Porque senão a gente é o empresário comum. É. Empresa todo mundo pode ter, Uhum. né? Não todo mundo, mas qualquer um pode ter, até que o que não é cristão. Mas o ponto é, o que nos diferencia, né, cara? É. Qual que é o nosso valor diferente? E assim, cara, você entender que a sua empresa é uma extensão do teu ministério... Muda tudo. Muda. Porque você entende, cara, que você tem um propósito através da tua empresa. Uhum. A gente não abre uma empresa, como eu falei, né, só por ambição. Exato. Pelo contrário, a gente abre por convicção daquilo que Deus está nos chamando. E aí, aqueles 2 rapazes que eu chamei lá atrás, né, no primeiro trabalho, vão para uma aventura, eles fizeram vários trabalhos depois comigo. Levei eles para o Nordeste, para o sertão do Nordeste, pra gente gravar. Que legal. Num trabalho, sabe, missionário que a gente doou e tal. Então eles puderam experimentar. Hoje os 2 que não eram da área estão na área. Caramba. Um cliente nosso grande, que era até a Rádio Globo, um dos rapazes hoje está trabalhando como apresentador na Rádio Globo. Caramba. Porque a gente começou um trabalho lá. Então, tipo assim, isso é legal porque isso gera um legado, sabe? Então a gente trabalha em prol de um propósito. Qual o propósito principal? Cara, é que vidas sejam transformadas. Vidas sejam transformadas. Cara, eu tô muito com essa cabeça, cara. Sejam com as que estão à nossa volta ali trabalhando com a gente, ou seja, as que a gente vai impactar de alguma forma. Mas o propósito nosso é que vidas sejam transformadas. E a gente entra num princípio que é a lei da semeadura. Uhum. Né? Então a gente vai ver que a semeadura a gente colhe na mesma proporção onde a gente investe. Então se você está investindo em vidas, cara,
saiba que você vai colher em vidas. É verdade. Então, assim, é investir naquilo que é invisível primeiro, para aí então você colher o que é visível depois. É verdade. Então, assim, a semente, quando ela entra na terra, você semeia ali e você não vê a árvore crescer, né? Não vê a raiz, Não vê a né? raiz crescer. A raiz está crescendo, está crescendo, está crescendo. E você para e pensa, nossa, não estou crescendo. Nossa, não está acontecendo. Eu estou semeando, eu estou regando, eu estou fazendo isso, mas a árvore não cresce, só que ela está crescendo para baixo. É. Está crescendo para, ou seja, é o crescimento invisível. Para aí, então, quando a raiz estiver sólida, para aí, então, quando você tiver um time bem formado, bem treinado, para aí, então, quando você tiver uma boa gestão, né, que é os investimentos, às vezes, em curso que você faz, para aí, quando você tiver toda a estrutura, né, aí o crescimento ser saudável, É porque verdade. ela vai ter raiz para crescer para cima. É verdade. Tem o livro de Colin Marshall, que fala, o livro é A Treliça e a Videira. Já ouvi falar. Esse livro é muito bom porque ele vai falar que a vida está na videira, mas a treliça, que é a estrutura, é um fator muito importante, até primordial, para que a videira cresça e frutifique. É verdade. Ou seja, ele fala que a videira é a importância está na vida, só que ele fala que sem a estrutura, Não tem fruto. a vida ela não cresce, Não ela não cresce. frutifica É. mais. Então isso é legal por quê? Porque mostra que caminham juntos. É. A estrutura e a vida, né? A gestão e o propósito. Então não adianta você ter propósito sem gestão e não adianta ter gestão sem propósito. Nossa. Então quando a gente entende que os dois caminham juntos, aí realmente a gente vai ver os frutos acontecerem. Que fantástico, cara. Ah, como eu gostaria de ter ouvido isso há 10 anos, cara. Meu Deus, eu teria errado muito menos. Nossa, realmente, cara. Cara, e é louco porque somos homens passivos das paixões terrenas, né? A Sim. gente quer faturar mais, a gente quer fazer viagens melhores, a gente Sim. quer morar em casas melhores, colocar filhos em escolas seguras e por aí vai. E quando vem o desespero de a ambição querer se tornar ganância, vem esse princípio de forma muito clara, né? Mas peraí, você tá tão preocupado em ter mais dinheiro, mas e as vidas? Eu saí de uma pegada meio que enviesado por política, querendo defender um lado e bater no outro e fazer alguma coisa com aquilo. E eu comecei a entender que, cara, eu não tenho capacidade nenhuma nessa área. Mas o que eu posso fazer pelo meu país é cuidar bem das pessoas que são, de alguma forma, impactadas por algum dos meus negócios. Seja no podcast, seja na Culture Builders, seja nas minhas mentorias, não importa. Uhum. Eu posso impactar a vida dessa pessoa. Não vou cuidar da vida de 203 milhões, mas desse ser humano que sentou aqui na minha frente, esse eu vou fazer minha parte. E aí que tá o propósito, né, cara? Tem até um lema, né, que é até do Instituto da ONG nossa lá, que é o nosso slogan, né? Mude o mundo, comece por alguém. Muito bom. Comece por alguém. Comece por alguém. Então, a nossa ideia não é pensar no macro, mas é pensar no micro. É isso. Nos pequenos objetivos, né? Para aí a gente vai atingir os macros objetivos, mas pensando no micro. É pensando no macro e no micro. No já e o ainda não, né? Como o dilema, né, do John Stott, de grandes teólogos, né, do reino de Deus, que já estamos vivendo ele, mas ainda não estamos vivendo. A gente está trazendo o reino de Deus na terra, mas um dia viveremos o reino de Deus. Então, cara, acho que tudo isso deve nortear a nossa vida, sabe? Viver essa vida com propósito, com direção, com visão, com coragem, sabe? Ter uma visão é ter um planejamento, é ser espiritual, porque Deus trabalha com clareza, Deus não trabalha com confusão, sabe? É ter coragem, assim como José teve coragem para passar por tantos desafios na vida dele, né? E José, ele passou por altos e baixos, foi pro poço, aí foi honrado na casa de Potifar, foi gestor, aí foi pra prisão, aí Deus revelou os sonhos dos dois prisioneiros para ele, um foi exaltado, o outro morreu. Aí o copeiro que foi exaltado esqueceu 2 anos dele, até que José ele vai até Faraó. Então olha só tudo o que aconteceu na vida de José para que ele cumprisse a vontade de Deus. Então na nossa vida vai ser a mesma coisa. Às vezes a gente vai
sabe, tá no momento ruim, às vezes vai estar no momento bom. A nossa empresa também, às vezes, vai estar no momento ruim, às vezes vai estar no momento bom. Então, tudo vai passar pela convicção que você teve lá atrás. É verdade. Que não existe plano B. Você está numa trajetória, você está num processo. E existe uma coisa que é a parábola, né? Às vezes a parábola ela começa, né? É um crescimento bem gradual e aí daqui a pouco ela sobe. E aí quando ela sobe, o crescimento ele é vertiginoso. É verdade. Então, só que às vezes a gente está quase no crescimento, né? Na curva da parábola e a gente já, ai, nossa, nunca dá certo. Ai, não vai acontecer. Aí olha pra vida do outro, se compara. É aquela imagenzinha do cara que tá cavando atrás da pepita de ouro, né? Cavou um longo túnel, e quando ele tá, né, alguns metros de achar a pepita de ouro, ele desiste, aí ele regredindo, né? Muitas vezes isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente tá perto, sabe, da vertigem e a gente desiste. Ah, que aula, cara. O que eu gosto disso daqui, cara, de trazer pessoas assim como você, é que a gente não prega aqui facilidade, a gente prega processo que todo mundo tem que passar. É possível, né? Eu não sei, você que tá ouvindo a gente aí do outro lado, qual que é a tua missão de vida, aquilo que Deus te confiou, aquilo que você enxerga, talvez empreendedorismo não seja pra você e tá tudo bem, mas você pode ser um empreendedor da tua carreira, aí dentro dessa empresa, aí dentro do lugar que você já está plantado, né? E você fazer muito bem o teu trabalho. E, aliás, isso que o Michael falou hoje foi libertador, não é? Glorificar ao Senhor através do seu trabalho faz toda a diferença. Quem sabe assim você pare de ser tão religioso, né, e querer glorificar Deus na igreja, levantando a mão e chorando, se emocionando lá, e passe a adorar a Deus com o seu trabalho no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Não é? Mude essa mentalidade de sextou para, cara, o que a gente vai construir juntos? Ou quem sabe você possa dar esse passo de fé para ir para o mundo do empreendedorismo. E se eu fosse você, eu voltaria esse episódio lá no comecinho pra pegar de verdade aquilo que o Maicon falou e você começar do jeito certo. Cara, pra gente caminhar pro finalzinho, tem algum outro princípio que você queira compartilhar que você fala, cara, esse daqui é importantíssimo demais? Ou você quer deixar uma consideração final? O podcast é seu. Eu quero deixar uma consideração que se você quer empreender com Deus, saiba que vai ser um processo desafiador, mas saiba que todo esse processo vai ser justamente para te dar essa bagagem para você suportar aquilo que você está pedindo. Então, se você está pedindo para que a sua empresa vá bem, para que você prospere, saiba que esse processo é que te tornará capaz e hábil para você viver isso. Então, como a gente falou, tenha visão, tenha coragem, honra, né? A gente às vezes lida muito com pessoas e você honrar a pessoa ao qual você está ali trabalhando, está servindo, isso é muito importante. José honrou Potifar. Sim. Davi honrou Saul, mesmo Saul estando no erro. Mesmo perseguição. E foi isso que fez Davi ser exaltado, se tornar rei. Uhum. Então o processo da honra é um processo também muito desafiador, mas muito importante no nosso crescimento. Total. Então, que você que quer empreender, que você quer viver algo novo com Deus, esteja disposto a dar passos de fé, esteja disposto a ter coragem, esteja disposto a semear, mas tenha total convicção que em todas as suas decisões, se você estiver ali convicto daquilo que Deus te chamou, saiba que por mais desafiador que seja, Deus vai estar contigo. Você vai estar ali firme e perseverante, né? Como diz 1 Coríntios 15:58, sede firmes e constantes, sempre abundantes, porque o vosso trabalho não é vão. Então, acho que esse é o nosso desafio, sabe? Ser firme e constante, sabe? Tendo a nossa visão naquilo que a gente quer fazer e tendo a convicção que Deus, ele cuida do resto. É isso. É isso. Eu não sei nem pra que eu paguei pra ir pra um evento daqui a pouco, sendo que ele já falou tudo aqui. Até parece. Muito bom, irmão. Quero te agradecer. Deus me presenteou com a nossa amizade. Amém, mano. E é muito bom poder aprender com você. Igualmente. Vai voltar outras vezes aqui, com toda certeza. E eu preciso fazer essa pergunta pra você. Você começou a trabalhar com 13 anos? 14 anos. 14 anos de idade. Ok. Hoje, com a cabeça que você tem, 20 anos depois, é isso? Isso, 20 anos depois. O que você diria pro Maicon se você só tivesse 1 minuto com ele? Um Maicon de 14 anos. Você só tem 1 minuto com o Maicon.
que você diria pra ele? Nossa, desafiador, hein? Mas eu diria pra que ele venha honrar a Deus, honrar os seus pais e persistir mesmo quando tudo estiver dando errado. Porque não vai ser fácil, mas que o futuro seria muito, muito bom, né? Seria muito proveitoso e valeria a pena. Acho que eu diria isso, sabe? Porque eu vivi muita coisa que ao longo dessa trajetória eu tentei parar, eu tentei desistir, mas receber um conselho de continuar, mesmo quando as coisas não dão certo, eu acho que é que faz a gente viver o melhor de Deus pra nossa vida. Amém. É isso. Eita! Cara, se esse episódio foi bom pra você, imagina pra aquela pessoa que você ama, que você quer bem, que você sabe que tá nesse momento de vida, de tomar uma decisão estratégica, de começar a empreender ou até mesmo de cuidar melhor da sua carreira. Então faz um favor, compartilha boas notícias, manda esse vídeo, grava um áudio falando, olha, escuta esse negócio aqui, cara, tem ouro aqui pra você poder aprender com essa história, papel e caneta na mão, então manda pra todo mundo que você ama e quer bem, tá bom? Não se esqueça de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito e no mais, nos vemos no próximo episódio. Valeu e até lá. Irmão, vai ter que voltar, tá? Tamo junto e vambora. Valeu e até lá.